Diavolo, o vilão da parte 5 de Jojo, é o melhor de todos os vilões de Jojo. Diavolo é provavelmente o vilão mais misterioso de Jojo. Existem muitas perguntas sobre ele que nem sequer são respondidas ao final de Golden Wind, a parte 5 de Jojo. Isso faz algumas pessoas o taxarem como o pior vilão da obra, mas nesse vídeo você vai entender porque ele é o melhor vilão de Jojo. Vamos começar com sua motivação. A motivação de Diavolo é totalmente cabível. Ele não podia conceber a ideia de que alguém descobrisse sua identidade, e sua filha seria a única forma de chegarem até ele. Então, ela sempre seria uma parte não resolvida da sua vida, uma ponta solta, mais cedo ou mais tarde, causaria a sua ruína. E o fato de que Diavolo estava disposto a tirar a vida da filha, fazendo ela acreditar durante todo o percurso da missão da gangue do Bruno, que na verdade ela estava sendo escoltada para encontrar seu pai e ser protegida dos inimigos dele, quando na verdade, todos os membros da gangue do Bruno estavam apenas guiando ela pro abate. E isso é ser ruim. Isso é ser vilão. A identidade do Diavolo foi construída de uma forma muito misteriosa, não só para os membros da gangue do Bruno, como para quem estava assistindo. Só descobrimos a verdadeira identidade dele nos últimos capítulos. Até então, só o víamos agindo nas sombras. Então, esse aspecto na personalidade de Diavolo criou uma conexão entre quem estava assistindo e os protagonistas de Golden Wind, porque nós sabíamos tão pouco quanto eles. Na parte 4, por exemplo, temos Yoshikage Kira. Não demorou muito para percebermos que ele era um grande vilão, ou pelo menos, que ele seria um grande problema para os batutinhas de Moriô. Ele andava por aí carregando uma mão sem corpo para cima e para baixo, tratando-a como se fosse sua esposa. Dava para sacar que havia algo de muito errado com ele. Talvez quem estivesse assistindo não tenha entendido que ele seria o principal vilão da obra, mas era óbvio que ele seria algum antagonista, o que não é ruim. Pelo contrário, a construção do Kira como vilão é muito boa. A forma como ele gradativamente começou a ter sua paz mais perturbada e cada vez mais as coisas saíam dos seus planos é realmente muito bem feito, mas falta algo. Falta aquela sensação que instiga as pessoas a continuar assistindo. Falta o mistério ainda mais instigante e falta o terror. Algo que Diavolo compensa muito bem. Porque quando o Diavolo aparecia, mesmo que nas sombras, apenas com seu stand à mostra, ele era completamente aterrorizante. O desconhecido é sempre mais amedrontador. E Diavolo é a prova viva disso. Outra coisa que faz muita diferença no Diavolo como vilão é a forma como ele conduz seus peões. Porque quando ele descobriu que a gangue do Bruno o traiu e que provavelmente iriam atrás dele, ele não mandou um bando de antagonista medíocre atrás da gangue. Nenhum servo saiu por aí atirando a flecha aleatoriamente para criar um usuário de stand que matasse a gangue do Bruno. Ele mandou seus principais guarda-costas. Na parte 3, por exemplo, os principais guarda-costas de Jill eram quem? Um cara para fazer ilusão na mansão? No caso Kennedy, um cara que vai jogar videogame com os inimigos até arrancar as almas? No caso Terence Darby, os únicos que realmente eram inimigos de peso são o Pet Shop e o Vanilla Ice. O resto é bucha. Talvez nunca tenha passado pela sua cabeça, mas Diavolo é o segundo inimigo que mais matou os personagens principais, ficando atrás apenas do Pucci, o que o torna ainda mais impactante. Diavolo matou Abakio, Narantia, Bruno Bucciarati, sendo que esse último ele teve que matar 2 vezes. Cars também não matou nenhum. O único Jobro morto durante a parte 2 foi o César, assassinado pelo Amo. Kira não matou nenhum Jobro. Jill apenas matou o Kakyoin, já que Joseph foi reanimado no final de Stardust Crusaders. Avidol e Iggy foram mortos pelo Vanilla Ice, e Polnareff saiu ileso. Então é muito mais fácil olhar pra um cara que eliminou metade da gangue do Bruno por conta própria e pensar: cacete, esse aí é um baita de um vilão, do que pensar isso de um vilão que matou pouco ou nenhum personagem. A dualidade, isso aqui é uma das melhores coisas do personagem, porque quando você mistura todo o mistério da identidade do Diavolo e de repente você descobre que não existe apenas Diavolo, mas que ele divide o corpo com outra personalidade totalmente dócil, frágil e que nem sequer tem um stand, afinal qual é a melhor forma de esconder e preservar sua identidade? Assumindo uma outra forma, que pode andar por aí livremente, sem nenhuma alma viva suspeitar que aquela pessoa possui um lado obscuro que comanda toda a máfia italiana. O visual e o design do Diavolo. E esse aspecto do Diavolo é normalmente o motivo de mais reclamação entre os fãs. E eu vou provar porque todos estão errados. O visual de Diavolo carrega tudo que Jojo nos promete. Bizarrices! Vocês realmente acharam que em um anime onde todos os membros da máfia italiana usam a roupa mais ridícula uma do que a outra, o chefe iria se vestir como o típico mafioso de filme americano dos anos 60? Claro que não. Araki quebrou todas as expectativas em cima do visual
visual do Diavolo e entregou algo totalmente coerente com o que a gente vê na obra. Se as pessoas acabaram deduzindo que ele teria outro visual, elas no mínimo subestimaram nosso querido autor. Mas depois de assistir esse vídeo, você pode vir aqui dizer: ah, mas os personagens como Puth e o Valentine têm uma história muito mais bem desenvolvida e motivações genuínas pra fazerem o que fazem. E justamente por isso eles não podem ser os melhores vilões, porque quando você consegue enxergar pela ótica do vilão, quando você consegue validar os motivos dele, já perde a essência de ser ruim. Diavolo é simplesmente uma criatura enviada do inferno. Ele tem sua ambição em manter o domínio da máfia italiana, e para isso, ele faz as coisas mais absurdas. Não existe algo de bom que você possa tirar do Diavolo. Ele é apenas uma criatura maquiavélica. Ele é mau por ser mau. E todos os vilões de Jojo, que também são maus apenas por serem maus, nenhum deles chega no nível de crueldade do Diavolo. Por isso, ele é o melhor vilão. Você sabia que o Diavolo pode ter se libertado do seu ciclo infinito de mortes? Nos vídeos da tela você descobre como. Na descrição e no comentário fixado, você acha camisetas e mangás de Jojo. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem droguinhas.